Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu vou mostrar pra vocês o resumo do mês de fevereiro com os livros que eu recebi e com as minhas leituras. Vou começar mostrando pra vocês então os livros que eu recebi. Eu recebi 2 livros, eu ganhei na verdade 2 livros em um sorteio de um amigo que vive fazendo esse tipo de ação no Facebook. Esses sorteios são para amigos dele, do Facebook, e moradores do bairro e bairros vizinhos. Então eu ganhei 2 livros de um autor que eu não conhecia, cuja nacionalidade eu também, acho que eu não tinha lido nada de ninguém desse país. E eu recebi 2 livros do A.J. Cronin, não sei como fala ainda, mas vamos falar Cronin que fica mais bonito. A.J. Cronin escreveu romances tendo como fundo crítica social. Ele era formado em medicina, exercia a profissão também e era escritor. E foi um escritor do século XX. Então esses 2 livros que eu recebi. Então esse aqui é o Vigília na Noite, só que as 2 edições são dessa maneira. Tem a capa vermelha, a capa dura, e depois tem a capa comum. Foi publicado pela editora Record, bem antigo inclusive. Pelo que eu sei também, o livro mais conhecido dele é o A Cinderela. Então esse daqui é o Vigília na Noite. Interessante que nos livros dele, ele sempre tenta encaixar fatos relacionados à medicina, né, que é a formação dele. Então aqui a gente tem uma enfermeira como personagem também, que inclusive essa enfermeira é a protagonista dessa história, e ela vai lutar por melhores condições de trabalho, e a partir daí vai desencadeando outros assuntos. E o outro do A.J. Cronin que eu ganhei foi A Coragem de Resistir. Gostei desse título de cara. Então o mesmo esquema, capa dura primeiro, depois vem a capa comum. E aqui vai acontecer a mesma coisa que eu falei da escrita do Cronin. A gente tem aqui um personagem que teve paralisia infantil. Ele tinha um sonho de se formar em medicina, né? Então, a partir daí também a história decorre. Ele luta então para ser um médico, fazer medicina. E nesse livro aqui a história vai se passar também na Escócia, assim como o autor, né, cuja nacionalidade é escocesa. Então tá aí A Coragem de Resistir. São 2 livros que eu tenho muita vontade de ler para conhecer essa escrita diferente e de um autor que eu também não conhecia, então fiquei bem curiosa. Se alguém aí conhece o A.J. Cronin, deixa aqui nos comentários, me fala qual é o melhor livro dele, ou se vocês conhecem esses 2, por qual eu devo começar, por favor. Da Companhia das Letras eu recebi um livraço lindo, importantíssimo, e que eu já indiquei para vários amigos, várias amigas, inclusive elas estão procurando bastante esse livro, só que na internet parece que está em falta. É o livro Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Então, fazendo jus ao nome do livro, é um livro extraordinário. Eu já comecei a ler, a conhecer algumas mulheres. É um livro muito bonito, né? Essa capa maravilhosa. Foi escrito pela Duda Porto de Souza e pela Ariane Cararo. É pelo selo da Seguinte. Então, nós temos aqui a reunião de várias mulheres brasileiras que marcaram a história de alguma forma. E temos também mulheres abrasileiradas, né? Como, por exemplo, Olga Benário, Carmen Miranda, Dorothy Stang e outras. Algumas brasileiras que nós temos. Nós temos Anita Garibaldi, Princesa Isabel, Anita Malfatti, maravilhosa, uma das minhas artistas favoritas. Pagu, Carolina Maria de Jesus, que inclusive vamos ler Quarto de Despejo no nosso clube de leitura de fevereiro, aqui da minha cidade. Zilda Arnes, e por aí vai, gente. Temos até a jogadora Marta. Então eu gostei bastante dessa mesclagem de personalidades, né, de várias profissões, de vários que marcaram a história de várias formas. Então a seleção está maravilhosa, o livro também. Vou mostrar pra vocês como é mais ou menos. Abrir na minha favorita. Temos um pouco da história. As gravuras, as pinturas são lindas, ricas demais. Aqui continuamos. E temos também fases das mulheres. Temos a Berta Lutz, pinturas sempre maravilhosas. É um livro que, além de trazer conhecimento vasto, né, gente, a gente consegue admirar o tamanho da beleza dele. E tá aqui, então, fica a minha indicação. Eu venho falar com vocês sobre esse livro logo logo. Vou terminar de ler aí algumas mulheres que faltaram para ler. E logo a gente conversa sobre eles aqui. Eu falo pra vocês
quais histórias mais me marcaram. Então, de livros recebidos foram esses 3, agora eu vou mostrar para vocês as minhas leituras de fevereiro. Começando pelo volume 2 do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que falta bem pouquinho para eu terminar, mas eu adiantei muita coisa. Tem outro também. Outro livro também, que a leitura não está concluída, mas eu adiantei bastante, foi o Sor Juana Inés de la Cruz, ou Las Trampas de la Fe, do Octavio Paz. Esses 2 livros para o TCC. Focando nesse daqui, do volume 2, do Segundo Sexo, A Experiência Vivida. Eu tô lendo primeiro, né? Eu li, no caso, primeiro o que mais me interessava para o TCC. Então, eu desisti, gente, de marcar post-it, porque são muitas coisas importantes, então eu saí sublinhando. Marquei somente os capítulos, né, mais importantes para mim. E nesse segundo volume, a gente tem a formação da mulher, então vem a infância, a jovem, a iniciação sexual e a lésbica. Temos a segunda parte, que é a situação da mulher, como a mulher casada, a mãe, a vida social, prostitutas e cortesãs, da maturidade à velhice, situação e caráter da mulher. A terceira parte que nós temos aqui são as justificações, com a narcisista apaixonada e a mística. E por último, A Caminho da Liberdade, com a mulher independente. A linguagem de Simone de Beauvoir, boa, dá pra entender? Dá pra entender, só que algumas partes, alguns capítulos vão exigir da gente mais atenção, mais pesquisa. Se bem que eu acho que o livro 1 é mais puxado do que esse daqui. Esse daqui eu tô conseguindo ler de boa. A linguagem dela é muito boa. Eu falei que era boa porque é um pouco difícil, mas isso não faz com que o livro seja ruim, tá, gente? Eu gosto de livros que são desafios pra mim, então Segundo Sexo tá sendo um desafio maravilhoso, incrível. A linguagem da Simone é muito boa, sim. Por mais que, como eu falei, tenham partes assim que pra gente que não tá habituado a esse tipo de leitura constante, é um pouco difícil, porque exige pesquisa, exige mais atenção e estudo, né, aprofundado dos temas. Então, mas eu tô achando o Segundo Sexo sensacional, incrível e importantíssimo, principalmente para todas as mulheres aí que me assistem. Se você ainda não leu o Segundo Sexo, vamos providenciar, vamos começar essa leitura. Não é um livro para ler rapidamente, mas é um livro para ler com foco, para ser estudado. Então fica aí a minha dica. Depois, no final, quando eu terminar, quando eu tiver minhas impressões gerais do Segundo Sexo, eu faço um vídeo para vocês só sobre ele. Esse meu livro aqui do Octavio Paz é em espanhol. Eu tô amando revisitar a língua espanhola, que há muito tempo eu parei, né, de ler coisas sobre, de escutar músicas em espanhol. Então faz tempo que eu não pegava nada em espanhol. Então, graças ao TCC, então, enfim, tá vendo? TCC tem coisas boas, gente. Como isso. Então, eu tô conseguindo revisitar a língua, revisitar um lugar que eu gosto muito de ler sobre, que é o México, e conhecer mais da história de uma poetisa que me encanta, que vocês sabem, que me acompanha aqui, que é a Juana Inés de la Cruz. Então, o Octavio Paz é muito cuidadoso em falar dela, e a gente percebe também que ele não fala sem fundamentos. Com certeza ele estudou muito para falar sobre ela, para escrever sobre ela, e a gente consegue perceber isso aqui nesse livro. Vamos aos livros que eu li por completo, então. Eu li esse livrinho bem pequenininho, eu li bem rápido, que é o Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie. Gente, se vocês escutarem um barulhinho ao fundo, é chuva, eu nem estou acreditando que está chovendo. Então, Para Educar Crianças Feministas foi um livro muito bacana também. Eu já tinha lido o Sejamos Todos Feministas e gostei muito também. Esse livro aqui, na verdade, foi uma carta que a Chimamanda escreveu por uma amiga que pediu ajuda a ela. Essa amiga ia ter uma filha e queria saber como educar a filha nos caminhos aí do ser mulher. Criar a criança no caminho da igualdade, para buscar essa igualdade, para lutar pela igualdade de direitos, né? Então, Chimamanda dá uma aula nesse livro bem curtinho. Então, ao todo, gente, são 15 sugestões da Chimamanda para sua amiga, né? De como ela pode educar a filha nesses passos. Então, a gente tem coisas muito bacanas, inclusive eu gostei de algumas ideias que ela levantou aqui, de como trabalhar a questão do feminismo. Achei muito interessante essas 15 sugestões dela, bem conscientes, nada de extraordinário assim que não dá para ser feito. Então, o que eu mais gostei foi isso, a simplicidade
mas ao mesmo tempo a enorme importância dessas sugestões. Então fica a dica aí, se você já leu, me conta nos comentários o que você achou do Para Educar Crianças Feministas. Para o desafio Aventuras na Leitura de fevereiro, que era ler um livro ambientado em algum momento histórico ou que tratasse de algum tema histórico, eu li As Revoluções Utópicas dos anos 60, a Revolução Estudantil e a Revolução Política na Igreja, do Luiz Carlos Bresser Pereira. Esse livro saiu pela Editora 34. Então foi um livro que pra mim foi um estudo, então não foi uma leitura simples, né? Foi um estudo muito bom, onde eu pude lembrar muito da minha monografia da Faculdade de História, do meu TCC, que foi sobre a Igreja Católica. Inclusive eu já comentei sobre isso no vídeo aqui no canal. E o meu foco aqui nessa leitura não foi a Revolução Estudantil, mas sim a Revolução Política na Igreja. Eu li sobre a Revolução Estudantil, mas eu me debrucei mais sobre a Revolução Política na Igreja, e o Bresser, muito sensato em questionar algumas coisas, em remeter à memória alguns fatos também. Inclusive anotei várias coisas nesse livro que eu preciso passar para o meu caderno de resenha, porque eu ainda não tive tempo. Ele vai falar aqui da importância do Concílio Vaticano II, vai falar também sobre os últimos papas que marcaram a Igreja com uma visão moderna, né, tentando modificar aquele pensamento ultraconservador da Igreja e tudo mais. E tem um momento aqui que ele fala que a Igreja deu uma avançada, principalmente com o Concílio Vaticano II, e depois veio um Papa que fez com que a Igreja retrocedesse, né? Então a Igreja vive em constante luta para mudar algumas coisas, só que é aquilo, em toda instituição a gente tem isso. Parte vai ser a favor, parte vai ser contra, e isso acaba gerando vários conflitos, né? E que precisam ser questionados, precisam ser tratados. Para você que se interessa sobre o assunto, fica a minha sugestão de livro. Eu gostei muito, e é um livro que eu pretendo revisitar de vez em quando, principalmente em momentos conflituosos como estamos tendo atualmente. Eu também fiz uma pequena maratona literária aí durante o carnaval, eu acho que foi, mas tem vídeo aqui no canal, um link aqui na descrição e um card aqui em cima. Eu li, na verdade eu concluí, O Canto da Sereia durante essa maratona, do Nelson Motta. Eu li esse livro pro nosso clube de leitura aqui da minha cidade, no mês de fevereiro. Era ler algum livro nacional, acabamos lendo 2 livros de suspense, ou suspense policial, enfim. O Canto da Sereia, um noir baiano, vai trazer a história do Augustão, ou Augustinho, que é um detetive, que também é jornalista policial, e que vai investigar durante todo o livro. Inclusive o livro é narrado em primeira pessoa, justamente pelo Augustinho, e ele vai investigar a morte da cantora baiana de maior sucesso, que foi Sereia. Inclusive a Globo fez um seriado baseado nesse livro, que é O Canto da Sereia também, mesmo nome inclusive. Uma linguagem tranquila de ser lida, os acontecimentos também chamam muita atenção, principalmente os suspeitos, então todo mundo é suspeito. Eu sabia mais ou menos o que ia acontecer nesse livro por causa do seriado que eu assisti, né? Mesmo assim, o livro conseguiu me surpreender bastante. A gente tem bastante aqui traços da cultura baiana. Temos então a história de vida da cantora, como ela conseguiu fazer sucesso, o momento de sua morte e os motivos por trás da sua morte. Então é um livro que me prendeu do início ao fim. Eu li numa maratona praticamente, porque eu só tinha lido 50 páginas, e durante a maratona eu li ele todo, porque me envolvi com a história e eu gosto muito quando isso acontece. Então fica aí a minha dica de leitura, vale super a pena conhecer. Eu li também A Via Crucis do Corpo, da Clarice Lispector. Eu comentei melhor sobre esse livro durante no vídeo da maratona, assim como o livro do Canto da Sereia, eu também comentei melhor naquele vídeo. Mas A Via Crucis do Corpo vai trazer pra gente 13 narrativas que podem ter uma relação ou não. Mas, se você parar pra pensar, elas têm uma relação sim. E o que mais me chamou a atenção aqui é a questão da morte nessas narrativas, nesses 13 contos da Clarice Lispector, que aparece bastante, inclusive. E aqui a gente vai ter um paralelo, né, entre o sagrado e o profano, que foi o que mais me chamou a atenção na escrita dos contos, né, as características dos contos.
Então fica a minha dica aí de leitura também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa sua curtida, se inscreva no canal e me acompanhe nas redes sociais. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!